Olá, eu sou a Rosa. Estamos de volta para mais um Meditando. Hoje, novamente, vamos falar sobre as duas leis que existem na Bíblia. Na última semana, nós já falamos alguma coisa, já demos uma pincelada, mas dessa vez vamos falar mais um pouquinho. Se você não é inscrito já, se inscreve no canal, ativa aí as notificações de novos vídeos e lembre-se sempre de dar aquele seu like. Vamos então para mais um estudo dessa semana. No nosso estudo de hoje, vamos falar novamente aí sobre aquelas duas leis que nós dissemos que existem na Bíblia. Na semana passada, nós demos uma pincelada e queremos novamente dar uma pequena pincelada para que você entenda a diferença dessas leis. É claro que não vamos esgotar o assunto, mas é apenas para você conhecer um pouco. Falamos daquela lei dos 10 mandamentos que você pode ler aí em Êxodo 20. E também falamos daquela outra lei que era a lei cerimonial, onde as pessoas matavam os cordeirinhos quando elas tinham cometido algum erro. E em João 1:29 nós temos o seguinte relato. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João foi batizar Jesus, esse é o João Batista, quando ele foi batizar Jesus e ele olha para Jesus, ele percebe que aquele homem que estava diante dele era o verdadeiro Cordeiro, aquele que então faria o sacrifício final, e era ele que aquele cerimonial de matar o Cordeiro prefigurava. E em Colossenses 2,14, nós lemos o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então perceba que Colossenses fala a mesma coisa, dizendo que Cristo, o verdadeiro Cordeiro, cravou na cruz aquela lei cerimonial que fazia com que o pecador tivesse que ir sempre lá no templo matar um cordeiro que prefigurava esse Jesus que estava diante de João Batista sendo batizado. Porém, nós temos aqui uma pergunta muito importante do apóstolo Paulo, que está em Romanos 6,15. Diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que a lei foi cravada na cruz. Então, que nós hoje estamos totalmente debaixo da graça e podemos fazer o que quisermos. Mas perceba, se você fizer tudo o que você quiser, do jeito que você quiser, por exemplo, no trânsito, você não apenas está colocando você em perigo, mas está colocando outras pessoas em perigo. E não é só isso. Se você fizer do jeito que você quiser, você terá uma punição por estar descumprindo aquelas leis de trânsito. Mas imagina se não houvesse lei aqui no nosso país, por exemplo, não houvesse nenhuma lei de trânsito. Cada um fizesse do jeito que quisesse, dirigisse na velocidade que quisesse, usasse a mão da rua do jeito que bem entendesse. Quantos acidentes de trânsito? Então, se é assim no trânsito, por que seria diferente na nossa vida como um todo? Imagina se você comer aquilo que você deseja, do jeito que você deseja, a hora que você deseja, como será a sua saúde? Então existem regras na nossa vida. Existem leis de saúde, leis de trânsito, leis de boa convivência, leis financeira. Então nós temos várias leis que conduzem a nossa vida. E em relação à lei de Deus, não vai ser diferente. Se ele diz que nós não devemos matar, se nós matarmos, teremos uma punição. Se ele diz para que nós não adulteremos e nós o fizermos, também teremos uma punição. Então essa lei, a lei dos 10 mandamentos, que você vai ler lá em Êxodo 20, e algumas outras que estão dentro da Bíblia, elas continuam válidas, porque elas são leis de convivência, de saúde, tanto física como mental, como espiritual. E uma coisa muito curiosa está em Tiago 2,12. Diz assim esse verso: assim falai e assim procedei,
como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Observou? Ele chama a lei de Deus de lei da liberdade. Ou seja, se nós estamos andando de acordo com o que as leis de Deus dizem, nós estamos completamente protegidos. Voltamos a usar a lei de trânsito. Se você segue as leis de trânsito e todas as outras pessoas também a seguem, você está livre, você está guardado, você está protegido. Da mesma forma as leis de Deus. E essas leis valem para todos os aspectos da sua vida. Elas ainda estão de pé, elas ainda valem e elas são, como a Bíblia diz, a lei da liberdade. Você tem liberdade porque você sabe que dentro desse padrão de conduta você está livre de erros, você está livre de punições, você está livre de consequências ruins. Muitas vezes nós falamos, porque Deus está me castigando. Não, você está colhendo frutos daquilo que você plantou. Então tem até um ditado que diz que se você não está gostando muito do que está colhendo, melhor mudar o plantio. E o que Jesus quer de nós é a aceitação e o cumprimento dessas leis, e não são só os 10 mandamentos, outras leis que estão aqui dentro da Bíblia, ele quer esse cumprimento com amor, com devoção, sabendo que essas leis vão nos proteger de problemas futuros e muito mais que isso. Elas vão nos levar naquele caminho que vai fazer a gente atravessar aquela ponte que nós temos falado tanto aqui no Meditando. E Jesus, em João 14:15, ele faz a seguinte declaração: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus diz o seguinte: se você e eu o amamos, nós temos que viver dentro das diretrizes que ele deu. Chegamos então ao final de mais um estudo aqui no Meditando. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Se ficou aí alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos procurar esclarecer as dúvidas. E novamente eu quero fazer um convite para você, para que você se torne um filho muito obediente, para que você coloque no seu coração o propósito de obedecer essas leis que Deus deixou aí escritas na Bíblia, para que nós pudéssemos nos proteger de consequências ruins. E lembre-se que eu vou deixar fixado aí na descrição do vídeo todos os versos que lemos hoje para que você possa rever esse estudo. Vamos então fazer uma prece? Querido Pai, nós te agradecemos pelo dia, pela paz, pela vida, pelo ar que respiramos, te agradecemos pelo estudo da Tua Santa Palavra. Obrigada porque temos hoje a Bíblia para ser o nosso guia. Senhor, abençoa essa pessoa que está assistindo, meditando, que na vida dela sempre haja paz, amor, alegria e prosperidade. Dá-nos um dia feliz, uma semana de vitórias. Eu te peço em Teu Filho. Amém. Um beijo carinhoso, fica com Deus. Curte o vídeo, compartilha. Estaremos mais uma vez juntos aí na próxima semana para mais um estudo aqui no Meditando.